Olá, meu nome é Murilo e eu estou aqui para apresentar o FIAP-ON Innovation Challenge. O objetivo dessa apresentação é elaborar um plano de mitigação referente à ameaça informada pela instituição Itaú, definindo um plano de ação para curto prazo e outro para longo prazo, de modo que a gente possa aprimorar as políticas de SI e gestão de riscos e crises dentro da empresa. Antes de iniciarmos de fato a apresentação, vale ressaltar alguns pontos relevantes sobre o cenário atual em relação à instituição, como por exemplo, cada uma das filiais e UIs possui uma governança própria. A matriz ela apenas assume o papel de consultoria de segurança da informação. Cada uma das UIs também possui toda uma estrutura própria, independente à matriz, algumas inclusive com um alto grau de maturidade. As ações de conscientização, elas normalmente são replicadas da matriz para as UIs e filiais. Os orçamentos eles são segmentados e não gerenciados pela matriz. Normalmente, próximo ao fim do ano, esses orçamentos são limitados. E toda e qualquer decisão ela deve ser validada pelo Fórum Executivo preliminarmente, independente de onde elas são tomadas. Iremos também discorrer sobre ferramentas e metodologias que nos auxiliarão a lidar com essa ameaça e também nos auxiliarão futuramente, após a resolução da crise. Além disso, poderemos também verificar o que podemos aprender com os incidentes de segurança e obter maior visibilidade de controles e processos de SI. Aqui nós temos um breve descritivo das principais skills do nosso time. Conforme mencionado no escopo, a nossa tarefa é realizar a mitigação da ameaça e elaborar os planos estratégicos de curto e longo prazo para apoiar a instituição nessa jornada de melhoria das políticas de SI, bem como dar apoio ao gerenciamento de reputação, evitando maiores danos. O nosso plano estratégico de ação imediata é baseado em 6 pilares. Na parte de comunicações, o ideal é isolar toda e qualquer comunicação via rede entre as UIs infectadas e as outras UIs, filiais e matriz, a fim de evitar uma maior propagação da ameaça. Em seguida, também podemos começar a isolar a comunicação entre os dispositivos internos a cada uma das redes internas infectadas, de modo a tentar também isolar a ameaça de forma interna. Sobre os processos nas UIs infectadas, nós sabemos que simplesmente parar os processos em 6 UIs, o prejuízo pode se estender ainda mais. Então aqui a gente recomenda que esses processos sejam distribuídos entre todas as UIs que continuarão funcionando normalmente, caso não haja um aumento na contaminação causada pela ameaça, a fim de dar continuidade, às operações. A transferência do trabalho das UIs infectadas para as outras pode causar uma certa sobrecarga e descontentamento por parte dos colaboradores. Então, o ideal é que a segmentação desses processos seja altamente distribuída, para não gerar uma sobrecarga entre os times das outras UIs e filiais que não foram afetadas pela ameaça. Outro ponto importante também é reavaliar as políticas de prestadores. A gente sabe que a ameaça veio de uma fonte externa, então acreditamos que o ideal nesse momento é reavaliar as políticas de segurança dos nossos prestadores de serviço para podermos identificar pontos de melhoria de segurança, a fim de evitar mais problemas advindos de fontes externas. Nós também devemos realizar uma análise de todo o ambiente das UIs infectadas, identificando como a ameaça adentrou a rede, como ela utilizou movimentações laterais e termos assim uma visão holística do cenário atual. Por fim, a gente pode destacar no plano de curto prazo a necessidade de avaliar o impacto causado pela ameaça e, posteriormente, definir planos de ação específicos para cada um dos cenários encontrados. Em seguida, nós podemos partir para o plano estratégico de ação a longo prazo. Esse, por sua vez, ele é constituído por 10 pilares. Além disso, podemos definir também que sempre que a matriz enviar atualizações de política, nós devemos realizar uma validação, seja ela por meio de checklists, consultoria ou outros mecanismos, como plataformas de gestão específicas. Referente à redundância e backups, o ideal é aplicar redundância e backup sempre que necessário e possível. Isso poderá nos auxiliar a nos recuperarmos com uma maior velocidade caso uma outra crise venha nos atingir novamente. Outro ponto importante é o reforço de consultoria. A gente sabe que a matriz presta consultoria para todas as outras UIs e filiais, mas realizar a contratação de consultorias externas também pode nos ajudar dando uma segunda opinião de profissionais especializados em cada tópico necessário.
Além disso, a realização de segmentação é altamente necessária, permitindo aprisionar ameaças em seus pontos de entrada e dificultando cada vez mais as movimentações laterais, tanto internamente quanto externamente à matriz ou o e filiais. Aqui nós temos de novo também a análise de risco. A realização constante da análise de risco vai sempre nos dar um cenário atualizado, tanto no quadro geral como num quadro individual entre WIS, matriz e filiais. Nós temos aqui também que estabelecer uma base de conhecimentos é fundamental para que possamos lidar com ameaças e crises futuras, permitindo aprendermos com os nossos erros e obtermos respostas com muito mais facilidade. Chegamos então à parte de autorização e autenticação. Nesse ponto, podemos aplicar funcionalidades simples, como um Two-Factor Authentication, e então reestruturar os métodos de autorização, o que poderá parar casos de movimentação lateral. Chegamos então ao ponto em que toda instituição sente o coração apertar. Mas a gente precisa se manter focado para podermos avaliar os prejuízos e agir de forma correta a fim de evitar fraudes, como também evitar perder clientes impactados pela ameaça, clientes não afetados e também lidar com a crise reputacional que a instituição enfrenta. Por fim, nós temos o ponto de continuidade dos negócios. A ideia desse ponto é seguir as boas práticas como os frameworks como o ITIL e COBIT nos indicam, estabelecendo um plano de continuidade de negócio, englobando um plano de contingência, um plano de administração de crises, um plano de recuperação de desastres e um plano de continuidade operacional. Um ponto extra, e não menos importante do que todos os outros, é o gerenciamento do risco reputacional. Nesse ponto, devemos ressaltar que a reputação é um dos ativos mais valiosos de qualquer organização, e os riscos envolvidos a ela normalmente são catastróficos. Sendo assim, ao lidar com uma crise reputacional, nós precisamos tomar medidas como situar a organização em meio à crise, comunicando aos colaboradores de forma clara, objetiva e transparente, assim como também comunicar aos públicos sobre o que está acontecendo, agindo sempre com agilidade, transparência e positividade em meio às crises. Algumas boas práticas para isso são a centralização de informações por meio de porta-vozes para comunicação efetiva e aproveitar o conhecimento adquirido com a crise em si. Vale também lembrar que o gerenciamento do risco reputacional deve ser feito desde o surgimento da ameaça até mesmo tempos depois da resolução da crise em questão. Por fim, após analisar o cenário proposto, podemos perceber pontos essenciais na gestão de riscos em SI, entender o impacto causado por ameaças e como elas podem se tornar monstros quando não possuímos bons planos estratégicos. Também podemos verificar a necessidade de estabelecer comunicações transparentes e objetivas e como isso pode influenciar positivamente a imagem da empresa e a performance ao lidar com crises. Outro ponto importante também foi a verificação de como viabilizar a continuidade do negócio por meio da mitigação de ameaças, a fim de garantir o sucesso de um negócio em todos os seus níveis. Obrigado.